Meu tio, meu anjo protetor. Vamos ver, vamos ler. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana e o relato que olha que chique. E o relato que vou contar aqui, né? O relato que exporei iniciou-se no ano de 1960. Desde já explico que todos os nomes mencionados são nomes fictícios. Fique tranquila, muito obrigada. A minha avó, que chamarei de vó Dorinda, era a caçula de uma família de 14 irmãs. Quando criança, caiu numa caeira, que é uma fogueira coberta com terra que, após totalmente queimada, resulta em carvão vegetal. Olha. Ela caiu numa caeira e teve a face esquerda queimada de tal maneira que ela ficou desfigurada. Por conta disso, nunca nenhum homem havia se interessado por ela. Por isso, ela enterrou seus sonhos de ter um lar e dedicou-se a cuidar dos meus bisavós. Viu os pais dela, né? Viu todas as suas irmãs casando e construindo sua própria família, mas estava resignada à solidão. Com 40 anos, a já órfã de mãe, vó Dorinda, continuava firme no propósito de cuidar do meu bisavô e proporcionar a ele dignidade até o último momento. Era uma filha paciente, carinhosa, decente, trabalhadora e obediente ao pai. Ele, com 78 anos, sentia que não teria muito tempo de vida e se preocupava em deixá-la sozinha, sem ninguém para cuidar dela, como ela fazia com ele, né? Por isso, decidiu ir conversar com um afilhado viúvo chamado Gilmar. Este era 12 anos mais velho que a minha avó. Chegou a ser casado 2 vezes e foi pai de 7 mulheres. Mas, ao se casarem, todas elas se mudaram para longe e o abandonaram, as filhas, né? De modo que ele morava sozinho. Era um homem trabalhador, mas vivia para bebedeira e prostíbulo. Nem casa ele tinha. Gente, suas filhas o convenceram a vender tudo o que tinha e repartir o dinheiro entre elas, que em troca cuidariam dele, mas foram rejeitando de modo que ele morou na casa de todas elas e acabou parando na sarjeta. Decepcionado e humilhado, regressou ao interior, onde encontrou abrigo numa casinha no fundo de uma igreja que lhe foi cedida em troca de capina e outros cuidados com o terreno da capela. Nenhuma de suas filhas tiravam ao menos um tempo para visitá-lo, e orgulhoso ele evitava pedir algo ou favores a qualquer conhecido. Meu bisavô propôs a ele que lhe daria uma parte do terreno, algumas cabeças de cabras, galinhas, porcos e uma roça. Tudo em troca dele cortejar a minha avó. Sabia que ele não a amava, mas ainda assim o convenceu a cortejá-la e pedi-la em casamento. Nem que fosse para que a tornasse mãe de uma menina que mais tarde poderia cuidar dela. Gilmar não estava numa condição das melhores, né? E por respeito ao meu bisavô, ele aceitou a proposta. Minha avó não sabia de nada, e ao deparar-se com o único pretendente em toda a sua vida, sentiu-se tentada, mas tinha medo do que o pai pensaria dela. Meu bisavô sorriu e disse que por ele ela se casaria o quanto antes. Ele confiava nela e sabia que ela não o rejeitaria depois que casasse. Devido a isso, a minha avó se arriscou. Em menos de 1 ano se casou com o Gilmar e com apenas 2 meses de casada descobriu que estava grávida, o que a deixou muito feliz. Contudo, não foi uma gestação fácil. Ela sentia muito mal-estar, crises de vômito constante, vertigem, fraqueza e até oscilação de pressão. Não conseguia segurar nada no estômago, a não ser que a comida fosse pastosa, passado no crivo ou batida no liquidificador. Estava definhando, sentia falta de ar.
Devido a isso, Gilmar temeu ficar viúvo pela terceira vez e deixou suas saídas noturnas e diurnas para se dedicar a auxiliá-la. Meu bisavô se sentiu culpado e vivia fazendo promessa a todo tipo de santo pela vida da minha avó. Com apenas 8 meses de gestação, vó Dorinda entrou em trabalho de parto. A parteira veio em seu socorro e, para surpresa de todos, ela deu à luz a trigêmeos. Tá explicado. Ainda que levou até o 8º mês, hein? A parteira veio em seu... voltei ali, peraí. Trigêmeos. Pro espanto e satisfação do Gilmar, né? Todos eram... E pro espanto e satisfação do Gilmar, todos eram meninos. E nasceram fortes e sadios, não apresentando qualquer complicação. Ele que teve 7 meninas, né? Até a parteira estava surpresa e aliviada por tudo ter dado certo. Meu avô Gilmar estava feliz pelo nascimento de 3 meninos. Secretamente, ele sempre sonhou em ser pai de um menino e foi abençoado com 3 de uma vez. E ainda na velhice, quando não tinha nem mais esperança de ser pai outra vez. Aquela foi também a única gestação da minha avó. Marcelo, meu pai, era o mais velho. Depois vinha o tio Maurício e ainda depois o tio Mariano. Meu bisavô era um homem adoentado, que passava grande parte do dia acamado. No entanto, o nascimento dos netos mudou seu estilo de vida. Ele decidiu não dar tanta corda à doença e passou a ser mais ativo, chegando a aproveitar a companhia dos netos por 10 anos. Voltou a ter prazer em pescar, cavalgar, trabalhar na terra, contar histórias, adivinhações e até se tornou muito brincalhão. Fazia todos os gostos dos netos e os 3 eram muito apegados a ele. Vó Dorinda sempre foi uma mãe atenciosa, carinhosa e ao mesmo tempo disciplinadora. Só pegava no pé dos filhos nos estudos e comportamento respeitoso. Como esposa, era dedicada e muito companheira. Tanto que o vô Gilmar acabou se apaixonando por ela, mesmo com a cicatriz da queimadura no rosto, que por tanto tempo foi encarada pela vó Dorinda como um empecilho para ter a sua vida sentimental preenchida. O tempo passou, Marcelo, meu pai e os irmãos já estavam com 17 anos, quando o tio Mariano se engraçou pela filha de um fazendeiro muito rico da região. Eles se apaixonaram durante um festejo da igreja. Foi um romance rápido. Toda a família dela era conhecida por sua perversidade, falta de escrúpulo e atitude sanguinária. A minha avó bem que tentou afastar o tio Mariano daquela garota. Porém, arrebatado pela paixão, ele não deu ouvidos. De acordo com o que o tio Maurício e o meu pai costumam contar, o tio Mariano teria marcado um encontro com a jovem ou comparecido a um encontro marcado por ela. Não se sabe ao certo quem marcou com quem. O certo foi que ele foi brutalmente espancado pelos capatazes do fazendeiro, que, não satisfeitos com a perversidade cometida, ainda cometeram mais perversidades, o deixando completamente despido, agonizando na beira do rio, até que ele não resistiu e acabou falecendo. Meus avós ficaram desesperados pela demora do meu tio em voltar para casa, uma vez que nenhum dos seus filhos tinha o costume de passar a noite fora de casa ou regressar depois das 23 horas. O coração da minha avó avisava que algo muito sério havia acontecido com meu tio, e quando soube do ocorrido, meus avós ficaram chocados, revoltados e desesperados com o nível de crueldade. Na época, por temerem comentários maldosos a respeito da masculinidade do tio Mariano, uma vez que ele foi vítima de violência sexual praticada por não se sabe quantos psicopatas a serviço do fazendeiro, meu avô tratou de abreviar o velório e o sepultou o quanto antes. Toda a família, horrorizada, só imaginava a agonia e a dor pela qual ele passou até que deu o último suspiro.
Por vezes, a minha avó, chorando muito, chegava a comentar que, já que decidiram dar cabo de sua vida, que dessem um tiro no peito, mas que não submetessem àquela crueldade. Ela comentava que meu tio era um bom filho e não era nenhum degenerado para passar por tanta violência gratuita. Por conta daquilo, a minha avó viveu desgostosa e triste. Nunca esqueceu do tio Mariano, seu jeito carinhoso e brincalhão e a maneira como ele foi assassinado. A jovem que estava envolvida com ele, ao saber da barbárie cometida por seu pai e seus capatazes, acabou tirando a própria vida em seu próprio quarto. O pai dela, ao saber da loucura que ela cometeu, ficou inconformado e desesperado. Ela era sua filha predileta e a única que era filha de sua mulher. Uma vez que as outras eram de suas esposas falecidas e até de algumas criadas da casa. Temendo que outras perversidades fossem cometidas contra o tio Maurício ou com o meu pai, o meu avô os orientou a andarem armados e a não confiar em ninguém. Para o desgosto de toda a família, nada aconteceu ao fazendeiro, que mentiu, dizendo que nenhum dos homens da fazenda ou ele tinha alguma coisa a ver com a morte do meu tio. Vô Gilmar e vó Dorinda ainda tiveram que conviver com essa injustiça. Mas que seja só aqui na terra, porque olha, tô falando que se eu vou resgatar uma alma dessa do umbral, eu quero que fique lá por sofrendo. Vou nada, vou pisar, afundar mais ainda. Eu tô falando que eu não tô evoluída, eu tenho que voltar mais uma vez pra essa terra aqui, pra ver se eu... o coração, porque não... Olha... Que jeito que tem paz e perdão no coração, uma pessoa fazendo isso com outra e não tem nada a ver? Que eu vou na outra vida, mas se eu tiver a chance de... Falo, volto, reencarno de novo, mas que nessa vida eu vou ter a chance de... Eu faço. Vamos voltar ao relato, Ana. Depois tem gente que tem medo de fantasma, tem que ficar... A gente fica estarrecido com esse tipo de violência, com esse tipo de gente. Eu ia fazer que nem eu falo, que se eu sou esse espírito, mas eu ia atazanar a vida desse cara, que ele ia pedir pra morrer torturado, de tanto que eu ia... Ai, gente, fica quieta, Ana, para, vamos ler o relato. Aos 20 anos, o tio Maurício se apaixonou por uma atendente de armazém. Foi um amor intenso e desregrado que resultou numa gravidez. Mas quando soube que ela era parente do fazendeiro que assassinou o tio Mariano, ele desgostou-se dela e não quis saber mais de nada. Simplesmente rompeu o compromisso, alegando que jamais constituiria família com uma mulher que tinha o mesmo sangue do assassino de seu irmão. Meu avô, que já tinha vontade de deixar a cidade ao saber do que aconteceu, vendeu tudo às pressas e se mudou para outro estado. Sua única tristeza foi não ter podido levar os restos mortais do tio Mariano com ele. Minha avó faleceu delirando, dizendo que estava vendo o tio Mariano vestido de branco, com a mesma aparência que tinha quando partiu, a chamando para junto dele. Não sei se era delírio, não, acho que ela era de verdade. Ela revelou que não rejeitaria o chamado do filho e que precisava abraçá-lo e recompensá-lo por tudo o que ele passou antes de deixar essa vida. Vó Dorinda faleceu chorando e com expressão de felicidade. Com o tempo, tio Maurício e o meu pai conheceram a Célia e a minha mãe. Ambos as pediram em casamento, construindo assim a sua própria família. Tio Maurício teve 8 filhos e o meu pai teve 5, mas ambos sempre fizeram questão de deixar a memória do tio Mariano viva. Eles contavam que o nosso tio era um bom irmão e que, sem dúvida, era o melhor entre eles. Havia um quadro na casa do meu avô com toda a família reunida. Meus avós, meu pai, tio Maurício e tio Mariano. Segundo meu pai, aquele retrato havia sido tirado 2 dias antes do assassinato do meu tio. Meu avô, mesmo já debilitado, tinha um grande carinho por aquele quadro. Dizia que quando falecesse ele queria que fosse colocado em seu caixão. E assim aconteceu.
Mas tanto o tio Maurício quanto meu pai replicaram o quadro e tinham 2 exemplares que cuidavam com todo carinho, recordando os dias felizes de sua família. Eu fui criada ouvindo muitas histórias sobre o tio Mariano. Tanto o tio Maurício como meu pai se emocionavam muito ao falar do irmão. Ambos tinham na sala de casa a réplica do quadro do meu avô e tinham a mania de tocar no vidro e fazer carinho no tio Mariano, pedindo que ele continuasse protegendo a família e cuidando dos meus avós que já estavam ao seu lado. O amor pelo irmão falecido era tão grande que tem um primo meu. O amor pelo irmão falecido era tão grande que tanto um primo meu quanto um irmão meu tinham o nome do meu tio. Os 2 tinham o nome. Às vezes eu me pegava olhando para a foto do tio Mariano. Não era por ser meu tio, mas tanto ele quanto o tio Maurício e meu pai eram lindos quando garotos. Eu sonhava com o tio Mariano e por vezes sentia o cheiro de rosas e a presença dele. Até que certa vez, quando eu tinha 17 anos, a mesma idade que tio Mariano tinha quando morreu, eu decidi nadar num rio que ficava ao fundo da propriedade da família. Foi quando eu tive cãibras nas 2 pernas. A dor era tão forte que as minhas pernas não respondiam e eu comecei a me afogar. Foi então que senti o cheiro de rosas e uma voz doce e máscula me dizendo para não me preocupar e ter fé. Senti o toque e até o corpo do meu tio. Ele foi me arrastando para a margem e só repetia para eu ficar calma, ter fé e manter os olhos fechados. Assim que senti ser erguida e colocada na margem, eu abri os olhos. Ainda tive tempo de ver as vestes brancas se desfazendo. Chorei agradecendo ao meu tio, e quando me recordo disso, ainda me emociono, sentindo tudo que eu vivi naquele dia. Sempre acreditei que quando temos uma ligação com alguém que partiu e nos protege, devemos manter segredo a respeito dos contatos. Isso para que a pessoa não se afaste de nós. Por isso eu não disse nada a ninguém, mas acendi uma vela ao meu tio e agradeci com todo o carinho e gratidão do meu coração, louvando a Deus por me permitir ser socorrida por ele. Porém, o meu contato com o meu tio não ficou só nisso. Em outra oportunidade, decidi fazer uma trilha com algumas amigas e amigos, no total 7 pessoas. Hamilton, um dos nossos amigos, se orgulhava em dizer que conhecia a trilha como a palma de sua mão e era quem nos conduzia. Foi quando nos perdemos. O pior foi que começou a chover e o desespero tomou conta de todos. Algumas amigas começaram até a passar mal e culpavam o Hamilton, perguntando o que seria de todos nós. Foi quando senti o cheiro de rosas e avistei o tio Mariano andando poucos metros à minha frente. Não tive dúvidas que ele veio para nos resgatar, me mostrando o caminho e me ajudando a tirar todos daquela enrascada. Tomei a palavra e com firmeza disse que agora eu sabia o caminho de volta. Já fui tomando a dianteira e avisando que quem quisesse se salvar que viesse comigo. Queria alcançar o meu tio, que eu só via por costas, vestido de branco, e me pus a caminhar rápido. Mas ele mesmo andando sempre estava à minha frente. Eu andando rápido e ele andando calmamente. Ele sempre estava na minha frente. Mesmo sem entender o que eu estava fazendo, todos me seguiam. Foi quando chegamos no caminho de volta e o meu tio foi sumindo diante dos meus olhos. A galera comemorou, me abraçando e gritando de felicidade, me agradecendo e querendo entender como que eu tinha recordado o caminho. Me limitei a dizer que eu tinha muita fé e um anjo que sempre me mostrava o caminho. Me limitei a dizer que eu tinha muita fé e um anjo que sempre me mostrava o caminho. Logo todos caminhavam à minha frente, enquanto emocionada e grata, regressava chorando para casa. Procurava disfarçar diante dos meus amigos, mas estava muito emocionada. Num outro momento marcante, estava no ônibus voltando para casa quando senti o cheiro de rosas
e ouvi uma voz doce pedindo para eu descer do ônibus e ir caminhando mesmo para casa. Só para melhor entender, faltava 7 paradas para chegar na minha casa. E eu ainda relutei, mas a voz repetia que eu deveria descer do ônibus e ir a pé. Na minha bolsa estava todo o meu salário do mês e eu decidi obedecer. Com algum tempo que eu caminhava, um primo meu passou no carro e me chamou, perguntando para onde eu iria. E eu disse que eu estava indo para casa e ele mandou eu subir no carro. Me deu uma carona onde conversamos e sorrimos muito. Com pouco tempo que eu estava em casa, uma vizinha que estava no ônibus contava que 4 assaltantes entraram no ônibus e fizeram a rapa. Não sobrou um celular ou uma bolsa que não foi levada. O motorista até desviou a rota para a delegacia, onde alguns ficaram para fazer boletim de ocorrência e outros, apesar de terem sido roubados, preferiram mesmo descer e ir para casa. Naquele momento senti um grande alívio e mais uma vez fiquei grata ao meu tio. Ana, este foi o meu relato. Espero que você goste. Fiz com todo carinho e resumi algumas coisas para não ficar tão cansativo. Aproveito a oportunidade para dizer que adoro o seu canal e desejo tudo de bom a toda a sua família e a grande família assombrada. Que Deus abençoe a todos nós e muito obrigada pela oportunidade. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato, por essa história que é triste e emocionante, né? Ao mesmo tempo. E olha que legal, ele continua, mas é assim com todos ou só com você? Existe uma ligação especial entre o tio Mariano e você? Talvez sim, de outra vida, vai saber, não é? Ou todos têm uma história de proteção com o tio Mariano. Muito legal. Revoltante também, porque, né? Não tem como, gente, não tem como desejar mal pra pessoa que fez mal desse jeito pra outra pessoa. Ah, meu Deus, eu fico falando, não, Ana, você tem que ser boa, você tem que, não pode desejar mal ao outro, mas não tem como, não tem como. Ó, sinto muito, mas eu desejo mal. Pode me chamar de maledite, de sei lá o que, mas eu desejo. Fique quieta, Ana, fique quieta, não deixe sombras ao seu redor, não baixe sua vibração, mas quer. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, mas pelo menos para passar um pouco lá tem a parte boa, né? No relato que no fim ele fica cuidando da família. No fim não, né? Por enquanto, por agora.